Boa tarde, amigos. Bom, eu sou Janine, formação em educação e toda a área de pesquisa durante todo o tempo de formação de crianças, jovens, adultos e formação de docente, dedicada à educação pública e também à educação privada. Mas, com o espírito público, hoje estou investida do meu lado público, né? Estou aqui representando a minha versão de instituição pública de educação na Prefeitura Municipal de Vitória, no Espírito Santo. Cidade linda, estado lindo, convido todos vocês a conhecerem. Bem, a experiência que a gente vai compartilhar é a Escola de Inovação e Tecnologia de Vitória, que, na verdade, é um dos centros de ciência. Eu vou explicar isso melhor e espero que vocês gostem e acompanhem. É uma ousadia na dimensão pública a gente avançar na perspectiva da qualidade da educação, pelo direito de todos e todas de aprenderem, independente da sua condição financeira, a condição social ou qualquer outra possibilidade de acesso. E nós temos o privilégio de viver numa cidade onde a educação pública ela tem na sua história, na nossa história, na história do nosso passado, essa marca, uma marca super identificada. Essa é do século XVII, ou seja, não muito distante da gente, sob o ponto de vista do reconhecimento desse espaço neste tempo. Mas a gente viveu e experimentou o processo educacional, porque todos nós vivemos o processo educacional, isso nós temos em comum. A escola é um locus da nossa vida e não foi muito diferente disso que a gente também passa a reconhecer, poderia ser cada um de nós vivendo essa experiência. O nosso desconforto é exatamente como é que a gente dialoga com a geração atual, como é que a gente dialoga com os novos tempos, de uma forma um pouco mais desconstruída, visto que nós estamos no Descongresso, e a gente queria fazer uma deseducação na perspectiva da qualidade invertida, no potencial de que nós temos e podemos construir coletivamente, compartilhando ideais, ideias e especialmente conhecimentos na escola como esse espaço fundamental de acesso ao conhecimento por todos nós. Então, nós vivemos um movimento em Vitória, a cidade de onde estamos falando, capital do Espírito Santo, uma pequena cidade, uma ilha de 350 mil habitantes, e lá nós temos uma rede de 103 escolas, sendo 53 de ensino fundamental e 50 de educação infantil, e a rede municipal assume todo o fundamental do 1º ao 9º ano. Somos 50 mil estudantes convivendo e compartilhando na cidade e temos 6 mil profissionais que atendem a rede municipal. Então, é uma rede pequena, então, relativamente, a gente pode experienciar, experimentar e ousar um pouquinho mais, né, quando nós estamos diante dos nossos colegas de outros lugares, cujas redes são muito mais ampliadas. Mas também temos a responsabilidade, por sermos uma rede pequena, de conseguirmos realizar algumas coisas que uma rede grande pode se sentir impedida para isso, apesar de que a gente sabe que não tem fronteiras quando a gente ousa fazer e quer fazer, e em especial quando tem vontade política nos apoiando. Então, essa é a cidade. Se de tudo não der nada na minha apresentação, vocês conheceram um pouco de Vitória, ficaram com vontade de conhecer e dar uma passadinha lá, aí pode entrar em contato com a gente, porque, além de tudo, a gente adora apresentar a cidade, tá bom? Bem, essa cidade linda, como eu falei, uma ilha, tem vivido o desafio de ser uma cidade inteligente, de ser uma cidade educadora, se vinculando aos grandes movimentos nacionais e internacionais nessa perspectiva, que, independente de qualquer coisa, quer fazer com que a qualidade de vida seja a forma das pessoas serem e estarem nesse lugar, né? E a gente não consegue entender nenhum espaço, nenhum tempo e nenhuma cidade que evolua que ela não cuide daqueles que a habitam e que a fazem diariamente. E é por isso o investimento prioritário na educação como sendo a mola mestra da possibilidade da transformação e da realização de uma cidade naquilo que a gente sonha e deseja e que ela sempre será amanhã, mas o que nós estamos investindo e fazendo hoje. E aí, nós, nos anos 90, nós nos desafiamos e começamos a pensar que escola podia ser muito mais daquele espaço físico, naquele lugar, e muito mais do que as 4 paredes, e naquele tempo a gente já inventou, né, construir uma perspectiva
de espaços do conhecimento que tivessem espalhados pela cidade, que as crianças, os jovens e os adultos da nossa rede pudessem ter acesso a esses espaços, mas não só, também os munícipes, né? E todos aqueles das escolas particulares, de outros municípios e até de outros estados, nos visitarem naquilo que a gente chamou de centros de ciência, educação e cultura, como espaços não formais de educação, mas que para nós é um espaço de aprendizagem, de aulas de campo, completamente conectadas com o currículo escolar da nossa rede municipal de ensino. E aí a gente tinha já um desafio de trabalhar um conhecimento multidimensional. Imagina, isso nos anos 90, a gente querendo fazer essas coisas, e aí tentando ter ideias e tentando concretizar essas ideias com a perspectiva de que os espaços da cidade necessariamente têm que ser espaços que educam, e na perspectiva de espaços vinculados à Secretaria de Educação, que eles sejam espaços legitimamente curriculares. E aí a gente trabalha com o desafio da criatividade, da criticidade, o incentivo à pesquisa, nos anos também que a academia nos estimulava e nos convidava a gente avançar nesse sentido, a gente ousou e construiu, que são mini museus, são mini escolas das ciências, como a gente chamou, centros de ciências, de educação e cultura, e que a gente vai mostrar para vocês que a gente começou a construir nos anos 90 até chegar na que a gente vai apresentar hoje especificamente. Então, uma delas é o Planetário de Vitória. Ele fica dentro da Universidade Federal, da nossa rede, ele é da Prefeitura de Vitória, da Secretaria de Educação, como um espaço não formal, onde os nossos estudantes vão ter a experiência, né, de estar em outros espaços, literalmente em outros espaços, podendo viver aí a construção do conhecimento de uma forma muito mais dinâmica, muito mais com sentido. O outro centro de ciência é a Escola da Ciência Física. Nessa escola tem um conjunto de experiências, como vocês podem ver, aquilo que eu falei, são mini museus, onde os estudantes e todos os adultos, e qualquer um que chega e visita, vive a experiência de conhecer os conceitos e os conhecimentos das diferentes áreas do conhecimento, os diferentes conceitos científicos, de uma forma lúdica e experimentalmente, vivencialmente vivida, né, realizada. E essa, então, é a Escola da Ciência Física, que também fica em outro espaço da cidade. São todos endereços espalhados na cidade. A Praça da Ciência, essa fica de frente para o mar. Quem não mora perto do mar pode ir, e a gente leva primeiro para vocês na Praça da Ciência, né? E quem já mora vai gostar de conhecer também. A Praça da Ciência também com conceitos específicos, todos os aparelhos. E aí as crianças olham como brinquedos. Eles têm função e têm roteiros pedagógicos que orientam a vivência e a experiência de quem quer que seja que vivencie ou que experimente a ida nesses centros. Como eu falei, são centros que podem ser visitados por qualquer pessoa da cidade, mas especialmente para os nossos estudantes, e que grupos de estudantes agendam e podem usufruir da experiência de todos os centros. Continuando, o quarto centro é a Escola da Biologia e História. A Escola da Biologia e História, ela também fica no outro lado da cidade, e ela tem como objetivo discutir, primeiramente, as questões vinculadas à história, à geografia, à biologia, né? E nós estamos criando dentro dessa escola agora o Espaço Vida, que tem a ver com a forma e a origem do ser humano, para que as crianças também vivam experiências. Bem, são 4 centros de ciências, até que a gente se desafiou a entrar nessa geração, nós como imigrantes digitais, eles, nossos estudantes como nativos digitais, nos desafiou a todo momento, e aí a gente ousou partir para o 5º centro de ciência, que é a chamada carinhosamente como Escola de Inovação e Tecnologia. E a gente espera que ele seja o nosso primeiro espaço maker público da cidade, e que vai dar acesso a essas experimentações, e que tem a ver
com todo esse ciclo de avanços que a gente viveu desde a organização da sociedade, todos os tempos aí da questão da organização social e da indústria e do trabalho, mas especialmente como a educação vem se comportando desde a educação 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, já estamos chegando na 5.0, ou seja, não tem ponto zero de limite, porque a gente sempre espera avançar mais, e aí é esse centro que a gente quer apresentar um pouquinho para vocês. A educação municipal transformando a cidade, porque nesse centro a gente quer acesso à inovação, à tecnologia, à cultura digital maker, como um espaço onde os meninos vão viver essas experimentações, e aí a gente quer viver lá uma sala de aula do futuro. Criar, projetar, produzir e compartilhar ideias. Por que não tem a foto? Porque ele está em construção. Esse é um projeto que nós estamos apresentando e compartilhando com todo o Brasil, aonde a gente passa, exatamente para a gente aprender a fazer e construir coletivamente essa ideia. E em 2020, vocês podem ir à Vitória para conhecer a cidade ou para matar a saudade da cidade e conhecer a nossa Escola de Inovação e Tecnologia. Bem, a gente buscou o conceito dos Fab Labs e também do movimento e do Manifesto Maker, que fala exatamente de proposições que a gente tem todo o interesse que aconteça, que é faça, compartilhe, doe-se, aprenda, instrumentalize-se, jogue, participe, apoie e mude. Exatamente princípios de uma nova educação e, mais que nova educação, princípios de uma nova ordem social e de uma nova forma de dialogarmos uns com os outros, independente das idades. E aí, os equipamentos lá que transformam materiais e concretizam ideias. Nós estamos aí, então, buscando uma concretização da educação 4.0, o uso de metodologias ativas como desafio. Mais que isso, nós vamos colocar esse espaço na nossa fábrica de ideias, que é um centro de inovação da cidade, onde temos incubadora, apoio à economia criativa e todo um movimento que vai combinar com esse conceito que a gente está trazendo para a Escola de Inovação e Tecnologia. E essa escola terá 3 estações distintas. São estações de criação e produção. Uma de impressão 3D e plotagem, com toda a dimensão de criação digital, produção plástica, papel e uma série de coisas. A mão na massa, hands-on, onde temos aí marcenaria, a parte de corte a laser e uma série de coisas também bem bacanas. E a terceira estação é de robótica e realidade virtual, onde os meninos também vivem um pouco do que a gente está vivendo aqui e se deslumbra, e que os meninos, eles na verdade, ajudam a construir e projetar, porque eles já estão programando, né? Então, é simplesmente isso. Eles já estão muito à frente de nós, mas aí a gente vai ter esse espaço para que isso aconteça, eles produzindo. Então, a ideia é a Vitória, essa cidade educadora e uma cidade inteligente. Essa é uma ação da Secretaria Municipal de Educação e a Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória, numa parceria conjunta, porque, na verdade, é uma escola para a cidade, né? A educação convida essa escola para convida os seus estudantes a usufruírem desse espaço do conhecimento, mas a cidade toda vai participar disso. Agradeço, eu sou Janine, fiquem à vontade se quiserem conversar mais sobre isso e nos visitar, ok? Obrigada.